Eu aproveito a oportunidade para agradecer a todo o pessoal do IAT pela acolhida dispensada à nossa equipe de reportagem, acolhida muito especial. Muito obrigado a todos. Bom, e do presencial voltamos à modalidade à distância. Eu de imediato pergunto ao professor Marco Antônio qual a importância da filosofia da educação para os alunos desse curso. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, eu antes de mais nada gostaria de agradecer essa oportunidade de falar com vocês. Qual é a importância da filosofia da educação para o curso? Bom, em primeiro lugar, para responder essa pergunta, seria necessário antes dizer para vocês qual é a importância da filosofia. Então, nesse sentido, depois explicar a importância da filosofia da educação. Eu me lembro que uma vez minha sobrinha, que tinha uns 9 anos na época, me perguntou o que eu fazia. Eu falei para ela que eu era professor de universidade, e ela perguntou, professor do quê? Eu falei, bom, eu sou professor de filosofia. E o que é filosofia, tio? A filosofia é reflexão. E o que é reflexão? Eu falei, bom, o que você está fazendo já é reflexão, você está fazendo perguntas, né? Ela ficou me olhando, franziu a testa, não entendeu muito bem e resolveu ir brincar, né? Depois, eu conversando com a minha cunhada falou que a Maria Isabel tinha se queixado porque ela foi conversar comigo e eu só enrolei, né? Só enrolei, né? Mas filosofia, pessoal, não é enrolação, né? Eu me lembro, talvez, explicando o que é reflexão, que tipo de reflexão a gente faz em filosofia, talvez a gente entenda melhor. Com a Maria Isabel, minha sobrinha, eu fiz mais ou menos o que um padre, certa vez, da paróquia onde eu fazia catecismo, fez comigo. Ele estava tentando explicar a parábola do filho pródigo, né? E aí eu levantei a mão e perguntei, padre, mas o que é uma parábola? E aí ele falou, parábola, meu filho, é uma metáfora. E eu, obviamente, não entendi nada, né? Mas, enfim, que tipo de reflexão é que se faz em filosofia? Há 3 características básicas da reflexão filosófica, da atividade filosófica. A primeira é que a filosofia lida com conceitos abstratos. O que são conceitos abstratos? Conceitos abstratos são conceitos com um alto grau de generalização, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, pega o conceito de mesa. Esse conceito ele tem um certo nível de generalidade porque ele pode se referir a vários objetos. Por exemplo, a mesa que está na tua casa, na tua cozinha, na tua sala, na cozinha ou na sala do vizinho e tudo mais. Mas se eu uso a palavra mobília, né, a palavra mobília ela já tem um outro nível de generalidade, porque ela pode se referir não apenas às mesas, mas às cadeiras, né, ao lustre, ao sofá, né, e tudo mais. Agora, se eu falo a palavra objeto, essa palavra ela tem um nível de generalidade maior do que essas outras duas. Por quê? Porque eu posso me referir com ela não apenas aos objetos da minha casa e tal, ou da casa do vizinho, mas a todos os objetos observáveis do mundo. A filosofia lida com conceitos abstratos com um grau muito grande de generalização, ou seja, muito além desses conceitos de mesa, mobília, objeto. Por exemplo, os conceitos de verdade, justiça, bem, belo e tudo mais, tá? Bom, por que a filosofia lida com conceitos abstratos? Porque a segunda característica básica da atividade filosófica é a busca de uma visão do todo, uma visão de totalidade, né? Vejam, por exemplo, um arquiteto que queira construir uma praça no meio de uma cidade. Para que ele faça isso bem, ele tem que considerar os prédios onde essa praça vai ser construída, o local e a interação dessa praça com o todo, né, do bairro ou da cidade onde essa praça vai ser construída. A filosofia, ela trabalha exatamente com essa relação entre o particular e o todo. Por exemplo, a questão do desmatamento, né? O desmatamento pode ser considerado, para o filósofo, pode ser considerado em relação a um universo que é maior. Por exemplo, o conceito de natureza. O que a gente entende por natureza? O que a gente entende pela relação homem-natureza? Será que para a gente a natureza deve ser intocável ou deve haver uma harmonia, né, na relação entre o homem e a natureza? Ou, por exemplo, o conceito de democracia. A gente tem uma tendência, né, a entender democracia numa dimensão meramente política, né? Isso é um problema. A gente esquece a dimensão sociopolítica, a dimensão socioeconômica e também cultural da democracia. Uma democracia, se a gente pensar numa democracia apenas de um ponto de vista político, a gente não vai entender essa democracia na sua totalidade, nos outros aspectos que dizem respeito a uma dada sociedade.
Essa segunda característica, pessoal, é importante também para a gente esclarecer um preconceito que se tem do filósofo. Esse preconceito, ele é mais ou menos aquela que está resumido naquela máxima do senso comum, né? O filósofo é aquela pessoa que está sempre com a cabeça no mundo da lua, né? Não é verdade isso. Quando o filósofo busca essa visão de totalidade, o filósofo está se destacando, né, de um determinado problema, né, para poder vê-lo melhor, né? Como uma pessoa que quer descobrir a altura dos edifícios de uma cidade, ele precisa ver a cidade de uma certa distância, né? Esse preconceito, ele faz parte da história da filosofia. Tem o chamado primeiro filósofo, Tales, que é conhecido aí do pessoal da matemática devido ao teorema de Tales, né? Diz a lenda que o Tales certa vez estava andando pela cidade de Mileto, onde ele nasceu, e naquela época, obviamente, não tinha esse aparato todo, não tinha televisão. O que as pessoas faziam? Elas observavam os céus à noite, o movimento dos astros, né? Aí viam que certo grupo de estrelas ou constelações se mexiam junto, né? E começaram a constituir constelações, a desenhar figuras mitológicas. É daí que surge o zodíaco. E o Tales era também um astrônomo. Naquela época o sábio era astrônomo, filósofo e tudo mais, né? Ele andando, olhando para o céu, né, para ver o movimento dos astros, não se deu conta de um poço que tinha perto dele e acabou caindo no poço, né? E uma pessoa que estava do lado dele falou: esses filósofos o tempo todo preocupados com o universo, com as coisas celestes, e esquecem da terra que o sustenta. Mas isso é um preconceito, né? Eu espero, no nosso encontro presencial, mostrar para vocês um pouco mais da atividade filosófica e da maneira como o filósofo trabalha, para que esse preconceito possa ser mudado, né? A terceira e última característica da filosofia, que é importante também, é a busca dos fundamentos, dos problemas, das teorias que a gente está analisando, né? Por exemplo, minha colega aqui da psicologia vai falar com vocês daqui a pouco, né? Fazer uma filosofia da psicologia seria teorizar sobre as teorias psicológicas. Por exemplo, a Nícia vai falar para vocês daqui a pouco da psicologia como ciência, né? O filósofo perguntaria: bom, mas qual é a sua concepção de ciência, né? Como que você pode chamar uma psicologia de ciência, né? E em que medida você está usando um certo modelo, né, constitutivo da ciência, né? Ou, por exemplo, eu poderia fazer filosofia da matemática, né, vocês aí, colegas da matemática, né, e tentar entender um pouquinho os fundamentos da matemática. Vocês devem conhecer um pouquinho de história da matemática, obviamente, né, e vocês sabem que no final do século XIX houve uma crise sem precedentes na história da matemática devido ao paradoxo da teoria dos conjuntos, né? E os filósofos foram, digamos assim, convidados, né, a refletir sobre esse problema em particular, né, que dizia respeito aos fundamentos, né, da matemática. Ou então, se você é professor de física, né, por exemplo, já deve ter surgido essa pergunta, né, de algum aluno e tal: por que a astrologia, por exemplo, não é considerada ciência e a astronomia é considerada ciência, né? Qual é a diferença entre essas duas concepções? O que faz com que a comunidade científica, né, reconheça como ciência a astronomia e não a astrologia? Que métodos, que princípios, que regras que a astronomia segue e que a astrologia não segue? Essas questões, elas dizem respeito à física, mas elas nos obrigam a nos destacar da física, a ver a física como um todo, a visão da totalidade, usar conceitos abstratos, por exemplo, princípios, regras, né, e a procurar os fundamentos desse saber. E o mesmo se dá com outras áreas, né? Aí vocês podem perguntar: bom, mas quer dizer que o filósofo passa a vida falando da teoria alheia? Não. O filósofo também faz filosofia da própria filosofia, né? Ele reflete filosoficamente sobre os limites e a validade da própria filosofia, né? Há na filosofia inúmeras teorias, inúmeros conceitos, né? E quando ele faz isso, ele está fazendo metafísica, a gente costuma dizer. Bom, isso é mais ou menos o que é filosofia, ou qual a natureza da atividade filosófica. Com base nisso, fica mais fácil entender um pouco a pergunta inicial, né, do nosso colega.
O que é filosofia da educação e a importância dela? Bom, fazer filosofia da educação significa refletir dessa maneira que eu acabei de falar sobre as questões educacionais. Por exemplo, será que eu devo reconhecer no meu aluno um mero depósito de informações? Ou será que eu devo reconhecê-lo como um cidadão que está inserido numa rede de relações sociais que extravasa a relação professor-aluno de dentro da sala de aula, né? Filósofos como Platão e Rousseau, que a gente vai ver durante o curso, teorizaram profundamente sobre esses temas. Por exemplo, no caso do Platão, Platão escreveu a República exatamente pensando numa sociedade ideal dentro da qual os seus discípulos, digamos assim, ou os seus educados, digamos assim, poderiam se constituir, poderiam fazer parte como cidadãos, né? O Rousseau, num certo sentido, também procurou constituir uma sociedade ideal, tentando trazer para fora o homem natural que há em todos nós. A gente vai ver com detalhes durante o curso como que o Rousseau faz isso. Rousseau parte do pressuposto que o homem é naturalmente bom, mas na medida em que ele vai sendo educado pela educação tradicional, esse homem natural vai sendo destruído. E o que o Rousseau quer é exatamente reverter esse processo. Ele quer colocar o homem natural dentro de novo da sociedade. O homem natural ele vai sendo destruído pelas regras constitutivas da sociedade. O que o Rousseau quer não é uma sociedade sem regras, mas é uma sociedade onde as regras surjam das necessidades desse homem natural e dos instintos naturais desse homem natural, né? Bom, finalmente, então, qual é a importância da filosofia da educação, né? Com base numa reflexão filosófica sobre a educação, a gente pode entender melhor o que a gente está fazendo. Em alguns momentos vocês devem ter se deparado com questões do tipo: por que eu estou usando esse método pedagógico e não outro? Né? Por que eu estou usando esses princípios e não outro? O que eu quero com o meu aluno? O que eu quero que ele seja? Que tipo de cidadão, em que tipo de sociedade eu quero que ele seja? Essas perguntas não são de fácil resposta, mas elas nos obrigam a entender um pouco mais do mundo que nos rodeia. A importância da filosofia da educação, ela se mede na medida em que é importante a gente adquirir novos conhecimentos, novas culturas, digamos assim, né, para que a gente possa ter um exercício, digamos assim, mais pleno da nossa própria cidadania, né? Muito obrigado. Okay.